Bora lá, povo. Negócio tão bom que a gente passa o horário. Vamos lá que o negócio tá bom. Deixa ela entrar. Entrou aí. É, Tânia, tu vê? Passa rapidinho. Passa voando. Falou de Jesus, filha. O negócio voa. Lá. E aí, Ju, bora. Vamos lá. Você vê que a gente fala de Jesus, as coisas voam, cara. As coisas É voam. verdade. E eu não sei como é que as pessoas não gastam, não investem tempo falando dele. Meu Deus do céu, cara. Eu também. É por isso que eu sempre ando com pessoas mais velhas do que eu. Eu dou preferência para andar com mais velhos do que com os mais jovens. Eu sempre tive isso comigo. Desde quando me entendo por gente, sempre andei com as pessoas muito mais experientes do que eu, muito mais Eu inteligentes fico que mais eu, que meus amiga pais. dos pais do que dos filhos. É, bem, sou desses. Sou desses também. Com certeza. Meu, conhecimento, como eu sempre falo, ele não ocupa espaço. E ele faz você ir a cada horizonte, viver cada experiência. Você se fere menos, erra menos e assim por diante. Com Vamos lá, gente, certeza. para a gente dar continuidade aqui. A galera já está entrando aí. Eu creio que boa parte vai assistir o que está gravado. Então, quando Paulo pega e fala a respeito da igreja de Tessalônica, ele pega e fala assim: ó, além de você examinar tudo e reter o que é bom, abstendo-vos de toda aparência do mal. Então, eu creio que Uhum. ele quer dizer o seguinte: ó, o seu estado de contentamento ele pode mudar. Se você der vazão, se você. A Bíblia sempre fala assim: ó, não vai de contra o mal, você vai perder, você vai falhar. E as pessoas querem ir de encontro, querem ir de encontro. Sendo que o foco Exatamente. dela não é ir de contra o mal, e sim fazer que os nossos irmãos ele vençam o mal, ensinar cada um deles. E Ju, quais os pontos negativos aí de uma pessoa que ela não obtém o contentamento ou faz aquele contentamento que a gente acabou de falar na live anterior, de ele ser introvertido? A ponto de a pessoa não exercer empatia. Bom, ó, a falta do contentamento pode gerar, na verdade, para mim, não existe vida cristã, porque contentamento também tem a ver com fé, em quem você crê, né? Só que é que nem tem uma música do Paralamas do Sucesso que fala: o povo tem fé, mas fé em quê? Né? É. Então, e como o apóstolo mesmo Paulo fala, existem vários tipos de fé, né? Então você precisa ver no que está a tua fé, né? E não só atrapalha a fé em Deus, né? O crescimento, o teu amadurecimento, atrapalha também o exercer dos teus dons, o exercer dos teus talentos, né? E quando você foi feito para determinada coisa e você não está aplicando, porque assim, nós somos investimentos de Deus. E como bom investidor, ele quer rentabilidade. Eu não vou colocar um dinheiro no Tesouro Direto, na Bolsa de Valores, para ele não render, né? Deus Uhum. investiu o sangue do filho dele na nossa vida, né? E nenhuma gota que caiu no chão, que caiu nessa terra, vai ser perdida. Então, assim, lá em Hebreus, Hebreus 2, se eu não me engano, o apóstolo Paulo fala para a gente ter cuidado com a nossa vida cristã, para a gente ter cuidado em desenvolver essa salvação, mas também da gente ser grato por tão grande salvação, né? Porque a falta do contentamento eu vou ficar reclamando. Na verdade, assim, o sistema que a gente vive, ele é totalmente, ele não é fértil, não é, a gente não vive, como que eu posso colocar, em uma situação fértil para o contentamento. Tá aí o sentido revolucionário e transformador do contentamento, porque se você parar na fila de um banco, vai ter alguém reclamando. Quando Sempre. você acordar na tua casa, vai ter alguém reclamando. Se tu É. chegar na igreja, alguém vai te parar para reclamar de alguma coisa. Com Então certeza. a gente tá rodeado,
A gente está rodeado por mulheres de Jó, digamos assim, né? Jó, ele estava lá firme e forte, né? E o tempo inteiro, a mulher dele nega esse teu Deus e morre, rejeita Deus, né? Então estava tentando o tempo inteiro trazer uma tristeza, falta de contentamento ao coração dele, e ele ficou firme, né? E Deus o honrou no final, né? Então a gente fica cheio das mulheres de Jó por aí, tentando fazer minar na nossa vida, e não só das mulheres de Jó, mas a gente também tem vários Judas por aí, tentando fazer a gente desejar muito mais as riquezas, né, e um padrão de vida que às vezes o Senhor não te prometeu, né, e você quer de qualquer jeito, de um jeito extremamente desenfreado, onde isso vira um ídolo para você, né? Repito, isso não é um problema você desejar um padrão de vida melhor. Porém, quando isso vira uma idolatria para nós, quando você vê que isso está tomando mais o seu tempo do que o que você tem que ter de intimidade com Deus, não de frequência de culto, né, mas de intimidade com Deus, de relacionamento com Deus, aí sim vira um problema, né? Isso faz também, a falta de contentamento faz também com que a gente não que a gente olhe para a nossa vida em geral e a gente não consegue ver a gente não consegue ser grato. Por quê? Porque a gente está o tempo inteiro querendo mais. É uma necessidade de não estou contente com esse telefone. Saiu já o S20, eu preciso ter, o meu ainda é o S9. Mas por que esse meu telefone tá bom? Por quê? E é sempre A pros primeira outros. coisa Na verdade, sempre pros entendeu? outros. Exatamente, porque é sempre para o outro. As pessoas acham que se elas tiverem mais dinheiro, se elas tiverem uma roupa diferente, se elas falarem diferente, se ela tiver a formação tal, se ela conseguir amizade com fulano de tal, elas acham que essas coisas vão melhorar a vida dela, que vai ter uma certa um poder, um status, né? Quando a gente, o nosso único foco tem que ser glorificar o nome do Senhor, que nem o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses, que é uma das coisas mais lindas que eu já li na minha vida, quando ele fala que a prisão dele, né, as algemas dele, a prisão dele em Cristo, ou seja, ele está falando que aquele processo que ele está passando foi uma situação que Deus o colocou. E que mesmo diante de toda a dificuldade que ele estava passando com essa prisão, os irmãos foram, como se eles tivessem recebido uma dose extra de poder, né? Uhum. E de força. Eles foram fortificados juntos e eles passaram a pregar a palavra de Deus ainda mais. Olha que poderoso. Você acha que isso aconteceria hoje? Vamos supor, acontece aí que o governo ele começa a perseguir a gente. Né? Olha, quem é cristão vão prender todo mundo. Né? Eles batem aqui e me prendem. Eles estavam alegres. Paulo estava preso. O povo vai tudo se esconder. Não vão nem querer saber de mim. Os caras iam levar dinheiro para ele, comida, né, coisas para ele ficar bem, se sentir mais confortável, né? Eles queriam demonstrar o amor deles por Paulo, né? O carinho, o cuidado, porque eles eram gratos por aquilo que Paulo fez por eles, né? Mas... que nem pode falar. Não, pode falar. Pode fazer a colocação. Eu tô lembrando aqui a respeito da última ministração que eu fiz para a galera. Foi tão poderoso que a gente viveu lá no treinamento, Ju, que tudo que você está falando é confirmação daquilo que foi ministrado do último treinamento que eu fiz. E quando você falou a respeito de Paulo, ele fala das algemas do Paulo, ele fala que é por Cristo. Por que Paulo está feliz? Porque Paulo se conhecia, ele sabia sua identidade. Poucas pessoas sabem sua identidade. E eu falei a respeito... Não mudavam quem ele era. Sim. E eu falando da identidade da semana passada, olha que coisa poderosa. Se você se conhece, então você se ama.
Porque não tem como você amar o próximo se você não se ama. Então, é assim, é tudo efeito dominó. Uma coisa é linkada com a outra. Então, se você se conhece, você pode exercer o amor ao próximo. Aí a gente falou a respeito das experiências, né? Na live, a primeira live que a gente fez, falou da experiência das pessoas com Deus. E eu estou vendo aqui em João 14, ele pega e fala assim, 14:21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ou seja, você precisa obter o mandamento do Senhor e guardar. Esse é o que ama. Ou seja, ele está falando de experiência. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, assim, tudo começa pela É Bíblia. uma promessa. Sim, tudo Então, efeito Deus, dominó. ele não pode... Então, Deus, ele não mente. Ponto 1. Deus, ele não mente. Nunca. Então, Sim, se você está há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos na igreja, sem ter uma transformação de vida, você não foi alcançado por essa graça do Senhor. Ponto. Acabou. Deus, ele não mente, é uma promessa. Deus, ele fala que se você obedecer, se você seguir os preceitos dele, se você observar a palavra dele, colocar em prática, o Espírito Santo que habita em nós, meu Deus, a gente tem um tesouro, gente. Com certeza, Ju. A gente tem um tesouro dentro de nós, meu Deus, a gente tem um dínamos. Que se a gente realmente se empenhar, outro dia eu fiquei indignada. Eu não sei quem foi que eu vi pregando, não sei se foi na nossa igreja, não sei se foi em outro lugar. Aí a pessoa comentou sobre fofoca. Falei, meu Deus, tem misericórdia da gente, Senhor. Porque passou séculos, a gente ainda está falando sobre fofoca. O povo não venceu. Então, por isso que as pessoas, Ju, o meu desafio, por isso que Deus me levou 2 anos, cara, para me botar em prática esse projeto Grace. 2 anos, hein? Tô botando agora porque foi agora que Deus permitiu. Por quê? As pessoas, elas não se conhecem, Ju. Elas não se conhecem, elas não sabem quem é a identidade dela. Por isso que eu tô falando. Se ela se conhece, ela vai se amar. Se amar, ela vai se negar. Se negar. E Ju, e só quem se conhece vai se doar na medida exata. Ou seja, não tem sofrimento. Poxa, Jesus pega e fala assim, o meu jugo é... Você lembra? Suave. Meu jugo é? E o meu fardo é? Suave. Leve. Cara, e por que a gente está vivendo esse conflito? Por que essa falta de contentamento? Por que esses excessos? Esse atropelamento de coisas? É a mesma coisa. Por isso que eu fiz a pergunta lá anterior. O que difere, o que tem em comum entre você e Judas? Judas está focado na coisa terrena. As pessoas estão focadas nas coisas terrenas. E a partir do momento que eu foco nas coisas terrenas, Deus, ele vira um detalhe na vida das pessoas. E ele não Porque é um detalhe. A gente busca tudo, menos Deus. E ele não é um A detalhe. gente busca tudo com extrema intensidade. E Deus a gente busca no tempinho que sobra no nosso dia, 5 minutos antes da gente dormir. E ó que negócio poderoso. Quando você estava falando a respeito das tesouros, a Bíblia diz que onde estiver o seu coração, ali está o seu tesouro. Quando fala coração, é mente, ou pode, se você quiser usar as suas emoções, enfim. E eu sempre pergunto para a galera, o que é tesouro? Poucos sabem me informar. Tesouro nada mais é que conjunto de riqueza. O que é conjunto de riqueza? O trabalhar do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Ju, fala sério, sincero. Agora vamos lá. Como é que pode Não, tem que dar uns negócios na minha cabeça. Como é que pode um camarada dar o filho dele, dividir, ele divide os atributos dele, não a glória. Meu Deus, isso é lindo. Concede o espírito, concede o espírito dele. Vai ser seres humanos. Deus nos oferecer, né, graciosamente os atributos dele. É isso que nos diferencia dos animais. A gente precisa ensinar a Bíblia para esse povo. As pessoas estão descendo o status de animal. Elas estão Verdade. É muito louco, é triste, a gente devia estar chorando, na verdade. Na verdade, eu tô emocionado, na verdade. Estou chorando por dentro. Olha, o que eu falo as pessoas estão querendo chegar a Deus sem antes se relacionar com o Espírito Santo. E eu sempre falo, você nunca vai entrar numa loja de sapato e vai comprar o sapato com o gerente. Tem um vendedor, precisa se relacionar com ele, porque ele vai levar até Jesus e assim por diante. Então, assim,
quando eu estou falando que quando nós nos conhecemos, a gente vai doar-se na medida exata, porque eu me neguei. O porquê a galera ela não tem contentamento? Porque tá tão cheia de si que Deus não consegue se encher dele na vida das pessoas. Meu, eu tô tão cheio do meu eu que eu não me esvazio para Deus falar, para Deus me encher do espírito dele. Ele vai falar assim, Joel, se esvazia primeiro. Egolatria. É uma egolatria. As pessoas ainda ficam bravas com Deus porque elas acham que elas têm menos do que elas merecem. Meu Deus do céu, tadinho dele. Amado, a gente merece o inferno. A gente precisa entender isso. A gente merece o inferno, mas na infinita graça do nosso bom Deus. Quando a gente entende isso, ó, quando eu faço evangelismo, sabe qual é a primeira pergunta que eu faço para as pessoas? Quando eu entro mesmo já no assunto, você se acha bom? É a primeira pergunta que eu faço para as pessoas. Por quê? Porque eu entro no processo dos 10 mandamentos, porque de 10 pessoas que eu falo, de 100%, 99 fala que se acha bom. No final do evangelismo, a pessoa já está falando, eu preciso de um salvador. Meu. Eu não sou bom, porque quando aí eu entro nos 10 mandamentos, qual desses você segue à risca? Meu, aí eu falei, você já roubou alguma coisa? Ah, não, nunca, nem um Tupperware. Um Tupperware tu já roubou, vai. Uma caneta de um amigo, uma caneta de empresa, aquela caneta, né? Aquela caneta com aquela escrita maravilhosa, né? Alguma coisa tu já roubou, entendeu? E aí, então quando entra na cobiça dos olhos, na questão de olhar para a mulher do próximo, aí já mata, né? Então, por quê? Que eu começo assim. E por que eu entro com os 10 mandamentos? Porque as pessoas, na verdade, isso vem da Igreja Católica. Porque eles têm o costume de falar que a gente é bom, né? Eles têm esse costume, né? Eles não partem da premissa de que a gente é mal, a nossa natureza. Até fala que a nossa natureza é má, mas ainda fala que a gente é bom, seres humanos bons. Não, nós não somos bons. O que a gente tem de bom foi dado pelo Espírito Santo de Deus. Se o Espírito de Deus sai da minha vida, eu posso me tornar igual ou pior que o Bin Laden. É Deus me segurando. É Deus me guardando. Porque se ele não me guardar, eu não sei onde que eu posso parar. Porque eu não sei até onde a minha carne é capaz de ir. Entendeu? Então, assim... Pode falar. Continua a sua colocação. Pode falar. Quando você está falando a respeito disso, Ju, eu penso na seguinte, nós estamos tendo uma overdose de nós mesmos. Essa overdose de nós, do nosso eu, porque eu primeiro preciso me conhecer. Porque quando eu me conheço, eu faço jus àquilo que a gente sempre fala para os outros. Abre seu coração, meu irmão. Fala quem é você. Então, quando eu me conheço, eu mostro as minhas mazelas para o meu Senhor. Eu mostro quem sou eu para Ele. Então, quando eu me mostro para Ele, eu me esvazio de todo o meu eu, Deus... com a sua infinita graça, com aquilo que você está falando, aquele favor imerecido, ele pega e fala assim, você merecia o inferno, mas eu vou te dar vida. Você merecia a morte, mas eu vou te dar vida. Meu, como pode uma pessoa que tem... Deus, pelo amor de Deus. Por isso que é isso que eu ia falar. Meu, como é que você tem uma experiência dessa e você não se contenta? Como é que a sua fé está estabelecida em coisas e não no relacionamento? Então, assim, E como achar que merece alguma coisa. É que assim, as pessoas precisam entender Tudo quando a gente fala... Tudo é graça, não mereço nada. Nada, quando eu falo, Ju, eu ter esse celular, eu ter essa casa, eu dormir num colchão quentinho, é graça. É graça. É inexplicável, eu não mereço. Verdade. E para isso, Ju, precisa conhecer as escrituras, porque somente ela liberta, somente ela dá um norte pra gente. Então, eu posso fazer todo tipo de treinamento. A minha função é conduzir as pessoas a ter um relacionamento com a Bíblia e com o Espírito Santo. Passou daí, não compete a mim fazer. Porque são escolhas. Meu, Deus, a única coisa que ele não interfere no ser humano é na sua escolha. Então, é você que tem que decidir o que você quer da vida. Até para aceitar Jesus, é você que aceita. O Espírito Santo te convence
mas ele não toma de você o livre-arbítrio. Ele pega e fala assim, Joilson, você é um cara pecador, você vai morrer, você precisa de Jesus. Então, para ir com Jesus é assim, 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 assim. Ele me convenceu que o caminho é Jesus, beleza. Mas quem decide ir com Jesus? Sou eu. Então, o que a galera tá fazendo hoje? Barganhando com Deus. Deus, se você me dá isso, eu vou para a igreja. Se você me dá isso, eu vou pregar. Se você me der isso, eu vou fazer, sei lá, pelo amor de Deus, pô. Pelo amor de Deus. Então, eu creio que essa falta de contentamento deste povo é falta de, na verdade, de não só uma overdose do seu eu, de si mesma, como uma falta de um relacionamento com o Espírito Santo. Tudo vai desembocar em Espírito Santo, Ju. Qualquer coisa que você for fazer vai desembocar em Espírito Santo, porque é Ele que nos ajuda, é Ele que nos instrui. Tanto que eu estava falando aqui com a Rayane, e com a discípula dela que estava aqui, discipulando, eu falei assim, qual que é a função do Espírito Santo hoje? Qual que é a função do Espírito Santo? Fazer com que nós nos relacionemos com as pessoas. Por isso que existe o fruto. O fruto é para isso, para se relacionar com as pessoas. Agora me fala, se eu não me contentar, se eu não me relacionar com o Espírito Santo, o que eu vou fazer com os outros? Eu vou espraguejar, vou fofocar, a minha natureza antiga, pecaminosa, vai sobressair na boca do Joilson. Por isso que eu falo. O que falta neste povo não é nem Bíblia, porque Bíblia tem de monte, Jô. Tem de várias versões aí, várias traduções. Cara, se você tem dificuldade de entender, eu sei que tem um monte de gente com dificuldade, embora tenha uns preguiçosos de pensar e estudar, até as desculpas delas acabaram. Meu, eu não... O povo está seguindo mais. O povo hoje, ele busca mais o que Satanás ofereceu para Cristo no pico do monte. Essa é a questão. Verdade. Se fosse hoje, na verdade, hoje ele faz a mesma oferta para um monte de gente o tempo inteiro. Ele faz para nós o tempo inteiro. A gente tem muita distração. A gente tem muitas coisas que distraem o nosso olhar, que tenta tirar o nosso foco da eternidade. Mas, Ju, então, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Satanás está ali o tempo inteiro, faz isso que eu te dou isso. Você vai ser conhecida, você vai ser famosa, você vai ser a cantora que eu sempre quis. Outro dia eu estava aqui me debatendo com Deus, acho que foi no meio do ano passado. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo com esses ministérios cristãos? Os cantores, o que está acontecendo? Antes a gente sentia a tua presença de um jeito tão poderoso. Hoje a gente vê, os caras gravam. Aí ele falou assim para mim, filha, eles gravam 12 CD por ano, não congregam na igreja local. Se fica 3 dias com a família é muito. Não precisa nem falar mais nada. Verdade. O ministério muitas vezes vira idolatria. A gente não está nas coisas do mundo, mas também tem idolatria no nosso meio. Não, mas tem um monte, camuflada. Tem um monte. Exatamente. Mas tem um monte. E tem gente achando que vai para o céu. Não. E assim, quando você falou a respeito de distração, é exatamente aquilo que a gente está falando desde o começo. O que acontece? A gente pegou o próprio Judas para apanhar mais um pouco, né? E mais do que ele já apanha por aí. O que Satanás fez quando a Bíblia diz, fala assim, Satanás entrou em Judas? Ele distraiu, não é possessão. Não é mais possessão, gente. O que Satanás faz hoje distrai as pessoas para que as pessoas não se conheçam, não sabem a sua verdadeira... Acabou! Lucas 9, 23. Se quiser vir após mim, ou seja, Jesus está falando assim, se vocês quiserem vir adiante, logo após, negue-se a si mesmo, ou seja, as suas vontades, as suas mazelas, né? Tome a sua cruz, que para mim eu falo os seus propósitos, as suas lutas, não vai achando que tudo é fácil, não vai. Toma a sua cruz e siga-me. Ou seja, se contente. Tudo. Ju, seja sincera. O que está te faltando hoje? Não te falta nada, mulher. Não te falta nada. O que você tem é o principal, que é o Espírito Santo que rege a sua vida, desde que ele governe a sua vida. Então, o que está faltando? Elas precisam entender que buscar primeiro o reino de Deus. Quando as pessoas falam o reino de Deus, acho que é ir para culto.
Acho que é buscar Exatamente. santidade, é buscar pedir santidade. Eu falei assim, não pede nem santidade, que pedir santidade nem se pede. Santidade é estilo de vida. Quando a Bíblia fala assim, Exatamente. buscar primeiro o reino de Deus, é buscar o governo de Deus sobre a sua vida. Aí eu sempre faço uma pergunta, quem governa a sua vida? Você está entendendo? Porque se Deus governa a minha vida, Ju, até os problemas eu vou sorrir. Você está entendendo? Não é que eu sou um Até mega os espiritual. problemas, eles viram meio de glorificação de Deus. Com É o que certeza. aconteceu com Paulo na cadeia. Ele falou: não temam, não temos seu adversário. Os problemas, eles são um meio desde que a sua vida esteja em Deus. Desde que os problemas não tenham sido criados por você, né? Sim. Porém, o Senhor, ele também se faz nesse processo ser glorificado através dos problemas. Né? E isso gera em nós não só dependência, mas um coração obediente. E a gente vai criando, né? O nosso ombro vai ficando mais forte. A gente vai aguentando. Por quê? Porque o Senhor ele precisa também de pessoas que aguentem processos maiores, né? Não estou falando em termos de só de ministério, mas também de sofrimento. Porque assim, a gente, muitas vezes, a gente ouve na TV, não, vai melhorar, não vai passar. Gente, Jesus falou pandemias no plural, não foi no singular, entendeu? Foi no plural. Ele falou que viriam coisas, ele fala que as pessoas se sentiriam temor, até pelo barulho das ondas do mar. Tamanha vão ser as coisas que vão acontecer sobre a Terra. Então, se a gente não tiver preparado, quem não aguenta essa pandemia, imagina coisas piores que estão por vir. Com certeza. Ó, eu falei aí já foi para uma aula online. Eu falei assim para a galera o seguinte, Ju. Eu falei assim, a ausência do amor próprio tem a ver com a ausência de autoconhecimento. Porque assim, você não pode amar o que você não conhece. Não tem como. Não tem como. Ju, você só se ama se você se conhece. Então, se você se conhece, você ama o próximo, certo? Porque isso é contentamento. Poxa, Deus me fez me conhecer. Saber o quanto pecador limitado sou. Então, beleza. Então, o que está faltando hoje? Eu preciso gastar mais tempo comigo. Eu preciso fazer isso. O que é comigo? Cara, meu relacionamento com Deus. Então, o que as pessoas estão fazendo hoje? Vivendo de aparência. Mostrar para Ju, eu tenho que mostrar para Ju que eu sei cantar, eu quero mostrar para ela que eu sei pregar, eu quero mostrar para ela que eu sei lecionar. E o meu eu, e dentro de mim, está um sepulcro caiado. Você está entendendo? Está vazio nas pessoas. E por isso que existe essa baixa autoestima, essa depressão, esse estresse, por conta de quê? Meu Deus do céu, será que é possível que Deus, ele não está no controle de tudo isso? Então, assim, eu consigo vencer, aí sim eu posso falar, posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque eu me relaciono com Deus. Porque Deus é o meu de ontem, o meu hoje, ele vai me sustentar do amanhã. Então, o que está acontecendo, Jô? O fato de as pessoas não se relacionarem, não conhecer o próprio Deus, que eles tanto pregam, falam por aí, por isso que a Bíblia fala que nós teremos surpresa lá no céu. Porque existem muitos profissionais do púlpito, tem muita gente boa pregando a palavra, mas e com a vida? E o testemunho? Você pode ter uma boa pregação, mas se não tiver embasado no seu testemunho, nada adianta. Então, o que está acontecendo, Ju? Por conta desse vício de querer mostrar para os outros, essa enxurrada, essa necessidade de autoaceitação. Por isso que chove de likes, por isso que chove de fotos, chove um monte de coisas. Ju, eu trabalho você sabe, eu também sou design. Você não vê eu ficar fazendo... A única propaganda que eu faço é dos treinamentos que eu faço, nem do meu serviço. Não por negligência minha dependência do Senhor. Deus sabe que se dependesse de mim, eu só fazia a obra, nem trabalhava com design. Porque eu quero ver as pessoas transformadas. Eu vou falar, na live passada, falei a respeito do meu sonho. Qual que é o meu sonho? Eu estou falando para todo mundo esse sonho, que todo mundo me ajude em oração. O meu sonho é que o meu sonho é que a minha liderança, os meus pastores, ele tenham uma vida saudável.
Porque eles não precisam morrer pela igreja, Cristo já morreu por ela. Você está entendendo? Então meu, será possível que Deus vai mandar outro Cristo? Não, poxa, já mandou, é o suficiente, já está tudo resolvido. Então as pessoas estão vivendo uma vida sequelada sobre esta terra, porque, primeiro, não se conhece. Ela não se conhece. Ela conhece muito bem a palavra, mas ela vive de forma errada. Então, como é que o contentamento está aqui, ó? O que Deus está falando assim? Tá aí, Joilson, bebe, está disponível para você, cara, você está sofrendo à toa. Você está passando por esse perrengue à toa. O jugo é suave, o fardo é leve. Meu Deus do céu. O que a gente está fazendo com a palavra, Ju? Você está entendendo? Então, assim, não é só ler Bíblia. Eu preciso daquela pessoa que revela para mim o que está a fazer a exegese da palavra, o aprofundamento, porque cada palavra, eu sempre falo, cada verso ele é um poço de conhecimento. Cada verso ele é um poço. Se você se aprofundar, tem muita coisa. Você pode pregar o mesmo verso durante a semana toda, porque todos os dias a palavra se renova. A minha pergunta é, se a palavra de Deus ela se renova todo santo dia, será que o suprir da nossa necessidade não pode vir todos os dias? Será que a minha alegria não vem todos os dias? Cara, tem alguma coisa errada, Ju. A minha pergunta é, por que está errado? Porque esse monte de gente dentro de igreja, servindo um Deus poderoso, que tudo pode, que a nossa alegria vem dele, está sofrendo. Porque eu vejo escassez em muita gente. Estou falando para que a gente vive em riqueza, não estou falando disso. Eu sei que também tem pessoas no lugar errado, que quer ser pastor, mas Deus chamou para ser um diácono, quer ser diácono, mas Deus chamou para ser um porteiro. As pessoas ela não se conhecem, não sabem nem o chamado dela, não sabem nem qual o propósito dela. Ela acha que é um engano. Não, meu, Deus ele não erra. Ele nunca errou e nunca vai errar. Ou seja, eu tenho um propósito sobre esta terra. Eu já sei o meu chamado, eu tenho convicção dele. A ponto de que aquilo que eu faço, ele gera frutos. Porque se não fosse propósito de Deus, viraria um fardo para mim. Então, assim, a galera precisa se conhecer. Não só conhecer o nosso eu, mas ela precisa conhecer o chamado dela. Embora para mim o chamado é uma coisa universal. A Bíblia diz que sede santos como eu sou santo. O chamado universal de todo mundo é ser santo. Que pouco sabe disso, infelizmente, cara. Depois de 2000 anos, ainda não sabe. Tem gente que está sabendo agora, através da live. Mas qual é o propósito de vida dessa pessoa, dela, sobre esta terra? Joilson, eu vim para cá para ser empreendedor, tudo bem. Mas não é só empreender. Você precisa ganhar as pessoas que você se relaciona. O seu ciclo de amizade. O seu oiko, que é o ciclo de amizade. Então, assim, Ju... as pessoas, elas buscam coisas muito grandes, sendo que não faz nem o básico. Eu não sei qual é o propósito. Começa com o básico. Faz o que Jesus mandou todo cristão fazer. Ide e pregai. Ide e pregai. Começa pelo básico. O Espírito Santo vai te revelando se tiver. Porque todo mundo quer ser um Moisés, todo mundo quer ser um Paulo. Mas, gente, quantos Moisés teve, pelo amor de Deus? Quantos Abraãos teve? Quantos Paulos teve? Pelo amor de Deus, na Bíblia inteira. O Moisés liderou mais de 5 milhões de pessoas. Mais de 5 milhões o cara liderou. Teve um Moisés, gente. Não é todo dia que Deus levanta Moisés, não. Não é todo dia que Deus levanta Paulo, não. Entendeu? Esses são chamados extraordinários. Deus não tem isso para todo mundo. Então começa no básico, que não é você que se coloca Você pode se colocar. Porque Satanás pode usar pessoas para abrir caminho para você estar num lugar que Deus não quer que você esteja. Isso pode acontecer. Sim. Porém, se Deus tem algo extraordinário na tua vida, ele vai mudar o foco. Ele vai te levar, ele vai te enfiar dentro das baleias, entendeu? Até você se tocar. Entendeu? Aí eu quero te fazer uma pergunta. Meu Deus, se eu souber responder. E uma provocação para todo mundo aqui que está com a gente. Vamos imaginar, assim, sair da realidade, vamos sair total da realidade e vamos aqui imaginar por um segundo que o inferno não existe, tá? Vamos sair da realidade. O inferno existe, mas vamos fingir que ele não existe. Certo. Se o inferno não existisse, se você não tivesse a possibilidade de haver uma condenação eterna, quantos serviriam a Deus? Poucos.
Quantos serviriam a Deus? Quantos ficariam nesse processo de serem moídos para serem transformados? Porque é uma egolatria o tempo inteiro. Eu acho que assim, a psicologia moderna, ela colocou o homem no centro da vida dele e ensina que a mudança pode vir da sua mente. Filho, tu pode repetir 1000 vezes que determinada coisa vai dar certo. Se Deus não quiser, não vai dar certo. Não vai, O precisa Senhor haver está propósito. no controle, não é um Precisa homem que haver tem o propósito. controle. Precisa haver Não é propósito. um homem que tem controle, entendeu? É Deus, é Deus. Por isso que eu falei, esse povo, né? Eu também entro no meio também, que às vezes eu falho, né? Não sou perfeito. Não, eu também não. Eu estou falando isso, Mas mas eu me coloco em tudo que eu sim, coloquei. sim, sim, sim. Não, eu te compreendo. Mas o que Deus tem me pedido ultimamente, Ju, e não foi à toa que eu implantei o projeto Grace, a ponto de ministrar para líderes e pastores, não foi à toa, porque a galera, ela conhece Deus, ela conhece de ouvir falar Deus, mas pouco se relaciona. Então, o que está acontecendo hoje? Existem líderes que estão no meio do evangeliquez aí, que exerce a sua função e na primeira pancada ele deixa de fazer as coisas do Senhor. Então, ele não tem um contentamento. Então, o foco dele mudou. Porque senão, olha só que coisa poderosa aqui. Ó que em Jó 36:11 diz o seguinte: se ouvirem, não é escutar, é ouvirem e servirem, acabarão seus dias em bem e os seus anos em delícias. Meu irmão, minha irmã, Deus, ele não quer que você fique sofrendo, não. Não é que ele não está dizendo que você não vai passar por luta. Luta é uma coisa, sofrer é outra. Ficar você na lona. Então, peraí, poxa, tem alguma coisa errada. Ou eu estou entendendo errado a palavra, estou aplicando errado a palavra, estou crendo no Deus errado, não estou crendo em Deus, porque assim, se ele me diz na palavra dele, João, que se ouvir e servir ele, acabarão meus dias bens e meus anos em delícias, outra passagem ele pega e fala assim, a respeito do que a gente leu em Provérbios, deixa eu abrir aqui em Provérbios, que ele pega e fala assim, não inveje dos pecadores, em seu coração melhor será que tema sempre ao Senhor, se agir assim certamente haverá um bom futuro para você. Poxa, Deus já planejou tudo. A única coisa que ele pede de nós é obediência, é só isso, Ju, é só isso. Fazer o contrário do que Adão e Eva fez. Deus pega e fala assim, não coma, ele vai lá, o homem quer fazer, as pessoas querem provar Porque Deus, quer sempre está de testar. olho no que o outro pode oferecer ou no que o outro tem que você não tem. Esse é o problema. Quando eu, como cristã, olho, vamos supor, ajustar o foco aqui. Quando eu, como cristã, vamos supor, o meu chamado é cantar. Tá, o meu chamado é cantar. Aí eu tô vendo que aquela pessoa, eu não consegui estar lá onde a pessoa tá. Eu começo a olhar para aquela pessoa, que ela tá lá. Ou então o meu chamado é pregar. E eu nunca fui chamada para pregar. E eu começo a desejar aquilo, sendo que Deus não tem isso para minha vida. Pois Então, o é. problema está no desejo de querer algo que Deus não te prometeu e você ainda achar ruim que ele não te deu. Lembra a criança birrenta que eu falei na live passada? É isso, cara. Então, o que está acontecendo é isso hoje. E assim, da Juliana sobressair o Joilson em pregação. Entendeu? Se ela pregou mais do que eu, melhor do que eu, pronto. Preciso me ultrapassar ela. Preciso mostrar que eu prego mais. Preciso saber que eu conheço. Meu, jamais, cara. Jamais a gente vai estar no mesmo reino. A nossa função é, em conjunto, despovoar o inferno. Cuidar do quem está ferido, é só isso. Mas o que está voltando hoje? O que tá acontecendo hoje? Está acontecendo The Voice dentro da igreja. Está acontecendo os caça-talentos, os concursos de quem prega mais, quem é o melhor voluntário, quem é isso e aquilo. Pelo amor de Deus,
Quem conhece a Deus vai se submeter a um negócio Quando Deus desse? sempre pega os improváveis, né? Pô, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. E lembrei, uma coisa que você falou. Olha que negócio poderoso. Pedro, lá atrás, no começo, quando começou a andar com Jesus, ele vai e machuca uma pessoa que o amor de Deus era para com ela. Na mesma situação, quando Judas pega, vai apresentar aquele povo aos soldados quem era o Messias, Judas pega o quê? Eu falei isso aí no Pilares. Pedro pega uma espada naquilo que ele não sabe manusear e corta a orelha do soldado. Jesus repreende, fala assim, cara, não é assim que funciona. Você tem que saber me defender. Primeiro você tem que estar no seu lugar, porque você está com um armamento que não é seu, você é pescador, você não é soldado. Beleza. Só que lá na frente, aquele cara que sequelou um soldado, negou a Jesus, você está entendendo? Em Atos diz o seguinte, e Pedro, cheio do Espírito Santo, abre a boca e ganha quantas mil almas para Jesus? Pelo amor de Deus, Ju, é Espírito Santo, é relacionamento, não é teologia. Exatamente. É poder de Deus, é poder de Deus, é isso. Por isso que ele fala, Atos 1:8. Permaneceu mesmo. Não tem como. É isso. É impossível, impossível. Não existe isso na história da cultura do reino de Deus. Não existe, permaneceu mesmo. Pega um cara brutão, como esse camarada de tal de Pedro, cheio de Espírito Santo. E mais na frente ele ganha mais almas ainda, hein? Mais 5, sei lá quantas pessoas ele ganha. Quem eu amava no início da minha conversão? João Batista. João Batista, para mim, era o máximo. Quando ele chegava e falava, raça de víboras, eu falava, meu Deus, esse cara é porreta, viu? Esse João Batista. Aí chega uma hora que até ele chega a duvidar. Olha só que interessante, né? Jesus fala que homem maior, nascido de mulher, não teve na terra. Mas ele, irritado com a situação que ele estava passando, tipo, estava pregando. Aí pegam ele e já estão prontos para cortar a cabeça dele. Ele fala, manda falar lá com Jesus, pergunta se é ele mesmo o que o pai prometeu ou se vai vir outro. Tipo, não vai me tirar dessa situação? Vai me deixar aqui mesmo? Não, ou vai vir outro ainda, mais poderoso do Senhor e que vai dar um jeito. O que a gente falou na live anterior? O cristão, quando ele se depara com uma crise, com uma dificuldade, ele revela quem ele é. Entendeu? Ele revela o Deus que ele serve. Quando ele se depara com um momento de luta, um momento de sei lá o que for, o problema, ele revela quem ele é. E assim, isso não tira... Isso não quer dizer que nós somos os melhores, os megas espirituais. Não quer dizer isso. Mas a única coisa que eu quero dizer é o seguinte. Que Pedro, ele continuou, ele se conteve, ele sabia que em meio a todas as falhas dele, ele falou, o Messias está aqui, cara. Ele vai suprir tudo, ele vai nos guardar. Olha que experiência louca. Um vendaval no mar, parece um fantasma que os homens falam que é fantasma. Eu falo assim, Jesus, é tu? Você é o Senhor, manda-me ir ter contigo. Cara, é o único que teve essa experiência. Você tá entendendo? E os demais vão fazer o quê? Vai contar a história de Pedro. Por quê? Quando chegar no céu, já tem um monte para falar para Deus. Eu quero escorregar no arco-íris. Eu quero voar. Aproveitar. Vou dar uma de Pedro lá. Você tá entendendo? Porque, o que falta hoje, Ju, sempre vai ser isso, é relacionamento. As pessoas não estão contentes, elas não têm alegria em servir, porque ela está achando que está fazendo para o homem. Ela precisa conhecer o Deus que ela serve. Ela precisa conhecer. Porque quem serve a Deus verdadeiramente, que seja na recepção, ela vai fazer com maior alegria, como se fosse o último dia da vida dela. Você vê que eu não consigo entender, porque determinados departamentos, ele tem muitas pessoas e outras tem poucas. Cara, será que Deus errou, Ju? Não, ele não errou. O problema é que o ser humano, ele quer fazer as escolhas dele. Ele quer vangloriar o seu eu. Ele fala que não vai mexer na glória de Deus, mas ele quer sim a glória de Deus. Ele quer se aparecer, ele quer estar sempre na mídia, essas coisas todas. E eu falo, meu Deus do céu. Mas você não acha que isso também, em muito, é um pouco de culpa nossa?
Porque assim, Eu a vou... pessoa, ela se converte, aparentemente, pelo menos. Ela veio, foi tocada. Aí, porque assim, eu estava pesquisando sobre números assim de evangelismo e tal, de conversão. Aí eu vi, vamos supor, que a cada 2.000 pessoas convertidas, 1.900 vai embora. Fica só o restante. Então, assim, muitas vezes a pessoa ela vem, a gente não deixa ela passar por um processo de transformação de mente, para ela entender que o processo. Porque é o exemplo que você citou de Pedro. Pedro, antes, ele estava com a cabeça nesse reino, daqui Uhum. do mundo. Só que Jesus está falando do reino dos céus. As pessoas, elas vêm com a cabeça do mundo. O terreno. E aí porque assim, eu li um livro chamado Feridos em Nome de Deus. E lá a jornalista ela faz uma análise muito interessante. Ela fala que nós brasileiros, a maioria teve muito problema em casa, seja pais separados, seja mãe que foi embora e ficou só o filho com o pai, seja muita briga. Então, quando a gente se converte, a gente transfere para os pastores o sentimento paterno e materno. Então a gente passa a esperar de vocês aquilo que a gente não teve em casa. Então a gente fica com um vínculo emocional muito grande, ainda que vocês não dê esse respaldo para a gente. Mas na nossa cabeça a gente tem esse vínculo emocional. Então o que acontece? Muitas vezes as pessoas elas ficam esperando coisas que não nos foi prometido e elas vindo do mundo, elas não conseguiram ser o que elas queriam ser no mundo, elas vêm na igreja uma oportunidade de colocar em prática aquilo que elas não conseguiram ser no mundo. Então, vamos supor, se elas queriam cantar lá, elas vêm para a igreja e querem cantar. Ou se elas queriam, sei lá, tá como que eu posso colocar? Numa situação de outro tipo de destaque, né? Eu falo cantar porque é a coisa mais famosa que todo mundo Sim, briga sim. para É. nas igrejas, geralmente, para Louvor, poder. louvor, louvor sempre é treta. Louvor é o que mais tem, né? Sim, com Mas certeza. vamos supor, a pessoa queria ser um coach, vamos supor, né? Você que é coach. A pessoa queria ser um coach, fazer palestras e tal, aí vem para a igreja, quer pregar. Mas não necessariamente que Deus tenha isso para ela. Porque, na verdade, ela não quer pregar, ela não quer cantar, ela quer o destaque que ela vai ter. Entendeu? Porque ela adora a si mesma, não é ama. Ela Sim, adora, a pessoa adora a si sim. mesma. É uma Mudou. A egolatria. motivação muda. A motivação do coração, essa é a questão. Uhum. Então, muitas vezes, as igrejas acabam abrindo espaço para essas pessoas, seja porque elas têm talento, né? Mas não que não deva abrir espaço, mas às vezes abre espaço muito rápido, muito cedo. Então, elas não têm tempo e hoje em dia é muito difícil a gente ter discipulado no sentido antigo, assim, que a Um a pessoa um. frequenta, ela vai entender quem é Deus, o que ele fez, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, o que foi a cruz, como um cristão deve ser, o que o cristão faz, enfim, entender todo o processo. Hoje em dia é muito difícil ter isso, né? Então a gente fica dependendo dos cultos e da boa vontade da pessoa buscar Deus no seu próprio lar, né? No seu dia a dia. Então, muitas vezes Ou a pessoa seja, vem e não salve-se quem passa por puder, esse né? processo. Entendeu? Eu E acho que muitas vezes esse é um problema, entendeu? Que acaba Ju, gerando toda essa dor, digamos assim, no nosso meio. e que não é tão simples de se curar. Sim, Eu vou para o encerramento, que já vai faltar 10 minutos já para a gente terminar. vamos lá, Ó, meu Deus. quando deixa eu dar um testemunho, um relato rápido, na verdade. Quando você falou a respeito de assim, usou meu exemplo como coach. Eu tenho a formação master de coach, né? Eu tenho todas as formações. E quando eu me formei, eu comecei a dar treinamentos para empresas, fazer o business, né? Comecei a ganhar dinheiro. Comecei a fazer treinamentos para... O último que eu fiz foi para uma transportadora. Eu fiz para não sei quantos... Acho que tinha 30 e poucos funcionários. Era mó desunião, tudo na equipe, assim. Enfim, resumindo, eu achei o problema e o problema era nos patrões, né?
Então, assim, aí começou a fechar as portas para mim. As pessoas não começaram mais a me procurar mais. Falei, meu Deus do céu, eu devo estar em pecado, devo estar tudo errado. Devo estar fazendo alguma coisa errada. É, porque a gente pensa logo em pecado. E E eu a gente tem que se congregando, tudo... analisar, com Sim. certeza. Só que Deus ele foi muito claro em uma oração. Ele falou assim, eu não te dei essa formação para você ganhar dinheiro. Eu te dei essa formação para poder agregar no teu chamado, para transformar a vida. Aquilo ali, meu mundo acabou. Meu mundo acabou não. Abriu-se um buraco. Por quê, Ju? Aquela sede de querer fazer as coisas, de querer ganhar, de querer fazer essas coisas, tudo mudou. Ou seja, eu estava na formação correta, mas com a motivação do meu coração errado. Então, toda a formação, e detalhe, eu ganhei esse treinamento. Eu ganhei esse treinamento da Marcele. A Marcele investiu mais de 15 mil reais sobre minha vida em treinamentos. Só que Deus, Obrigada, ele deixou... Marcele. Deus, ele deixou eu andar sozinho e pegou e falou assim, quero ver até onde você vai. Eu quero ver para onde você vai. Ou seja, você vê que a nossa natureza ele já quer ir para as coisas terrenas. É natural do homem, é dele. Aí Deus falou assim, você está tudo errado. O que, que ele fez? Deus ele é didático, né? Como você bem falou. Ele começou a fechar as portas. Nisso que ele fechou as portas, ele deixou muito claro, falou assim, ó, é para você agregar no teu chamado. E todo mundo sabe, obviamente, sabe do dom que Deus me deu, da graça que Deus me deu, de chamar a atenção com amor. Ou seja, exortação. Eu trago as pessoas para o concerto. Então hoje eu junto tudo. Por isso que a galera pega e fala assim, caramba, João, isso é mó benção. Pô, o treinamento foi top, foi explosivo, porque eu usei aquilo que Deus confiou a mim. Eu entendi qual é a minha convicção sobre esta terra. Eu sei qual é o propósito. Então hoje eu não foco em dinheiro, Ju. Quem supre as minhas necessidades, eu não tenho salário. Quem supre todas as minhas necessidades, quem paga tudo é o meu Senhor, é o meu Deus, porque Ele que rege a minha vida. Então, se Ele que rege a minha vida, nada me falta. Então, qual que é o meu contentamento? Meu Deus do céu. O meu contentamento é eu, todos os dias, eu acordar ou dormir de madrugada, ou mentoreando alguém, ou preparando material para os próximos treinamentos. Então, assim, tem muita gente no lugar errado. Lembra dos 7 pilares? Pessoa certa no lugar certo? Então, eu preciso entender que não é o meu eu. É o meu Senhor sobre o meu eu. Você está entendendo? E por isso que eu falo para a galera. Falei, gente, quando vocês verdadeiramente se conhecer, achar que você é isso que você é aí, aquela enxurrada de motivacional, vocês vão ver que o quanto você está enganado. O seu real eu é o seguinte, é aquele que você acha lá nos escombros do pecado, fala para o Senhor aqui, transforma, aí o Senhor pega e fala assim, pera aí, vou dar o meu espírito, ele pega, usa nosso intelecto, né, o Espírito Santo, ele rege sobre nossa vida, aí sim é o poder de Deus. Aí a gente entende Atos 1:8, e recebereis poder para ser a minha testemunhas em Samarias, Judéias, até confins da terra. Ou seja, o poder de Deus sobre minha vida faz com que eu tenha contentamento. Aí sim eu posso chegar e falar assim, eu sou testemunha de Jesus. Não é os quantos carros que eu compro, Ju, e sim quantas vidas eu transformei através da minha vida. Você está entendendo? Isso é contentamento. Esse é o meu ponto de vista. Então, assim... Porque a gente passa pelo processo transformatório de Deus, né? Dentro das aflições, dos problemas, das coisas que a gente enfrenta, a gente passa pelo processo de transformação. As pessoas acham que elas estão dentro de uma aflição e de um problema. Gente, é pedagógico, como a gente falou. Deus nunca vai permitir que você passe por nada sem ser transformado para a glória dele. Agora, se você não quer as coisas para a glória dele, aí você não vai gostar e nem vai desejar ser contente. Nem nada delícia, nem nada delícia. Não vai ser delicioso. Né? Mas quando você aprende, quando o Espírito Santo ele gera a alegria, pô, não tem coisa mais linda e poderosa, gente. Quando você consegue dizer não para aquilo que pode te matar, o pecado. Dizer não é uma tarefa gigantesca. Meu Deus, é lindo demais. Deus te dá o poder de você falar, Satanás, vá de retro, se afasta de mim, porque agora quem opera na minha mente, no meu coração e no meu espírito é o espírito daquele que te venceu. Amém. Meu Deus do céu, isso é lindo demais. Mas é lindo isso, demais. Jesus. Não somos os melhores teólogos. Estou falando de uma pessoa que está disponível há muito tempo.
O Espírito Santo anseia se relacionar com esse povo, anseia fazer morada, anseia dia após dia. E os irmãos estão focados nas coisas terrenas. Ju, a gente tem 4 minutos. Vou deixar você fazer as considerações finais. Antes, vamos lá. Deixa eu já agradecer por tudo. Para mim foi top demais. Para mim top também, demais. para mim também. Não imaginava, porque assim, a gente já fala de... Pode continuar nessa conversa lá do pastel da Flávia, mas não que seria numa live. E vamos marcar outras aí com outros temas. Vamos marcar. Entendeu? Tamires, já vou encerrar. Já é a segunda parte, já tem 2 horas essa live. Mas... Tá bom, né, irmã? Dá a dica para este povo aí e depois eu encerro. Eu quero falar aqui rapidamente. Se tiver papel e caneta aí, anota, povo. Ou depois ver a live lá no perfil do Joilson no YouTube. E para vocês, 12B. Não é só, não se contentem só com a salvação da vossa alma. Não tenham uma vida cristã medíocre, mediana. O Senhor, Ele deseja que você alcance lugares mais altos, né? Dentro do que Ele estabeleceu para a sua vida. Filipenses 2:3, sem murmuração, sem desejar o do outro, se contente com o que é seu, com o que o Senhor te deu. Né? Filipenses 4, do 4 ao 7, alegre-se e não andeis ansiosos. O contentamento, ele é o antídoto para a ansiedade do mundo. Quem tem contentamento não morre de tristeza e nem fica depressivo. Filipenses 4, do 8 ao 9. Preencham a mente com o que é bom, com o que é agradável, com o que é perfeito, com o que é saudável. Deixa a novela, deixa a Big Brother, larga todas essas porcarias. Imagina Deus vendo a gente dando meia hora de leitura de Bíblia, 5 minutos de oração e dando 3, 4 horas para novela e essas porcarias todas aí. E a nossa confiança, ela entra no lugar certo quando você pratica essas coisas. Filipenses 4, 10 ao 13. Saber estar contente em toda e qualquer situação. E tudo posso naquele que me fortalece. Não se esqueçam, a gente não pode nada, a força vem dele. Hebreus 12, 10, 14. Santificação para ver a Deus. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Esse ninguém verá a Deus... Pode ser, ninguém vai ver a Deus no sentido literal, de que a gente não vai alcançá-lo, mas pode ser também que o outro não vai ver Deus em você. Sim. Isso é um detalhe, né? Então, na disciplina espiritual, nas provações, Deus ele vai desenvolver em nós a santidade, porque o amor dele vai se manifestando em nós. E a gente vai gerando tudo isso que a gente falou, a disciplina, um coração sem ansiedade, um olhar que não deseja coisas que não são elevadas, um coração que fica centrado na vontade do Senhor. É isso, querido, um pensamento, aleluia. Espírito Santo de Deus, relacionem-se com Ele, sejam santos como Ele foi santo. Santidade é poder, gente, é poder no meio dessa geração. É revolucionário e transformador. Foi um prazerzão, meu irmão. Professor Joilson. Imagina, muito estou à disposição sempre. Papo. Falar de Deus é bom demais. Eu ficaria aqui umas 10 horas tranquilamente. Somos dois. Agradeço por tudo aí. A gente já vai cair a live. Gente, só vou resumir aqui o que eu sempre falo para a galera. É o que eu falei no começo da live. Só quem se conhece doce na medida certa, na medida exata, guarda aí. Só quem se conhece se ama, e só quem se conhece se nega, e só quem se nega pode estar cheio do Espírito Santo. Então, que em nome de Jesus Cristo, vocês possam fazer o uso dessa live aí, para que você possa viver verdadeiramente este contentamento. Ju, brigadão. Dá um beijo na mãe, beijo de todo mundo aí. Do Pai. Descansem, entregue, confie. Aleluia. Foi um prazerzão, meu irmão. Amém. Salve essa live aí que depois eu vou querer rever esse negócio. Vou publicar no YouTube também. Gente, fica com Deus. Obrigado por tudo, por estar com a gente até agora. Queridos. Deus abençoe. Bom descanso. Tchau, tchau. Amém. Igualmente. Paz.